Olá, minha gente, olá, povo de Deus, olá, igreja querida, olá, noivo do Cordeiro. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Seria esse o tempo da terra de Gósen? Seria esse o tempo em que o Senhor está nos preparando para entrarmos na terra prometida, na Canaã celestial? Seria esse o momento? Acredito que sim. Veja que a OMS, Organização Mundial da Saúde, está solicitando à população mundial que renuncie às festas de Natal e Ano Novo. Vai vendo aí. Em outra reportagem, eu vi que as pandemias causaram um prejuízo de 197 bilhões à economia mundial, somente entre 2001 e 2016. Agora, em 2020, a reportagem que eu vi é que já passa da casa de $1 trilhão o prejuízo à economia mundial. Sem falar do dano moral, sem falar do medo, do pânico que nós estamos enfrentando, sem falar de outros tipos de pandemias, sem falar do consumo de droga, de maconha, de cocaína, quase que quadruplicou no Brasil. Vocês têm visto aí as apreensões. Mas, apóstolo, será que existe um lugar seguro? Será que existe um lugar onde nós podemos estar em paz, em tranquilidade, sem medo de que o barquinho vai virar? Sim, eu creio que sim. E esse lugar eu chamei de terra de Gósen. Eu quero chegar na terra de Gósen, eu quero viver na terra de Gósen. E quero te incentivar. A partir do momento que você ouvir essa mensagem, você se preparar para entrar na terra de Gósen. Ali o povo de Deus foi preparado. Ali o povo de Deus amadureceu. E dali eles saíram para a terra prometida. Mas, apóstolo, tem terra prometida hoje? Tem a Canaã celestial. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seria esse o tempo da igreja se preparar para entrar na Canaã celestial, na terra de Gósen celestial? Eu quero chegar lá. Você quer chegar lá? Na terra de Gósen? Prepare seu coração. Prepare seu espírito, prepare sua alma. Amém? Terra de Gósen é nada mais, nada menos que o centro da vontade de Deus. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 delas eram virgens, mas só tinham a lâmpada. Outras 5 tinham a lâmpada e o azeite. A lâmpada é a palavra, é confiar na palavra, é crer na palavra, é viver a palavra. O óleo significa unção, significa o Espírito Santo conduzindo e dirigindo as nossas vidas. Volto a afirmar, a terra de Gósen é nada mais, nada menos que o centro da vontade de Deus. A terra de Gósen é para filhos obedientes e não para escravos. O Egito é lugar de escravos. O Egito é lugar de medo, é lugar de pânico, é lugar de desespero, é lugar de tantas coisas ruins. Por quê? Porque é no Egito que Satanás trabalha. Aliás, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Grave isso. A terra de Gósen é o centro da vontade de Deus. A terra de Gósen é para filhos e não para escravos. Escravos vivem sempre com medo de seus senhores. Porém, nós fomos comprados e resgatados pelo sangue de Jesus. Qual é a oferta que vem da terra de Gósen? É a oferta que não teve prejuízos, que não passou por prejuízos, como o tempo que nós estamos vivendo hoje. A terra de Gósen não é lugar de prejuízo, sim
de uma oferta suave ao Senhor. Por quê? Porque ali em Gósen ele blindou o seu povo. Ali em Gósen ele fez o seu povo passar por experiências impressionantes. Você pode imaginar ou calcular os prejuízos nas nações assoladas pelo coronavírus, pelo medo, pelo susto, pelo pânico, pelo desespero no coração de tanta gente. Aliás, a Bíblia diz que o amor de Deus em nossos corações lança fora todo o temor. Não é verdade? Se pudéssemos calcular outros tipos de prejuízos, seja moral, seja emocional ou ainda outros, dá para avaliar os danos. Por isso nós, através dessa mensagem, queremos já de antemão amaldiçoar, aniquilarmos esse maldito coronavírus que foi feito pela mão do homem, que foi criado pelas mãos do inimigo, que veio definitivamente para matar, roubar e destruir. Aí você diz, apóstolo, mas o que tem a ver a terra de Gósen com o momento que nós estamos vivendo hoje? O que tem a ver o coronavírus com o momento que nós vivemos hoje? E aí você vai começar a perceber que nós vamos entrando no assunto, né? Para você poder discernir esse momento que nós estamos vivendo. Essa maldita máscara, veja, eu não quero aqui provocar uma insurreição sobre aquilo que a nação e os líderes da nação, principalmente os médicos, determinaram. Mas eu sei que você vai concordar comigo. Essa maldita máscara que usamos, ela está aí para nos assustar e nos lembrar que a qualquer momento que você parar de usar essa máscara, você pode morrer e ser contagiado com o coronavírus. Que não é verdade. Pois se Deus está ao nosso lado, poderemos resistir a qualquer maldição, como diz o Salmo 91. Palavra de Deus, praga nenhuma chegará à sua tenda. Esse é o momento em que a nossa fé está sendo desafiada. Praga nenhuma virá sobre a nossa tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. E essa é a nossa confiança. Não é verdade? Se Deus está ao nosso lado, poderemos resistir a qualquer coisa e nos sairmos mais que vencedores. Assim como na terra de Gósen, que representa estar no centro da vontade de Deus e simplesmente não ser atingido por moléstias. Assim cremos, assim confiamos e assim profetizamos. Porque as moléstias, as pragas, elas atingiram o Egito e não a terra de Gósen. Por quê? Porque a terra de Gósen era o centro da vontade de Deus, era um pedaço de terra dentro do Egito, uma terra fértil, uma terra especial para agricultura, para cuidar de gado. E a impressão que eu tenho é que Deus assim foi desenhando a terra de Gósen e diz, aqui a praga não entra. Tremendo isso. A terra de Gósen, portanto, estou reafirmando, a terra de Gósen é lugar para filhos e não para escravos. O Egito, sim, é lugar de medo e é lugar de escravos. O Egito é lugar de medo e é lugar de escravos. Vamos entrando aí na história de José. Entendemos pela palavra que José, um sonhador, guardou as promessas do Senhor e entrou na terra. Que terra? A terra de Gósen. Verdade. Depois daquela história mirabolante, depois de ser jogado num poço, depois de ser vendido como escravo,
Mas ele sabia que por detrás daquela história tão terrível, de tanto sofrimento, estava as mãos de Deus sustentando a vida de José, para que alguns anos depois ele pudesse sustentar a sua família. Que história! Que história! Sabemos que o nosso irmão José pagou um preço muito alto para chegar na posição de governador do Egito. Sim, depois de Faraó, ele era a pessoa mais importante no Egito. Mas só Deus sabe o preço que ele pagou, só Deus sabe o preço que aqueles que são fiéis estão pagando para poder conduzir a igreja até a terra prometida, a Canaã celestial. É lamentável que no meio dessa pandemia doida, dessa pandemia maluca, alguns ficaram pelo meio do caminho, mas outros permaneceram fiéis, crendo que ainda há um livramento de Deus. José pagou um preço altíssimo para chegar naquela posição. Por causa da sua obediência e por acreditar firmemente na promessa de Deus, sua vida foi tremendamente usada pelo Senhor para preservar a sua própria família. Eu diria o trabalho dos pastores hoje, para preservar a noiva do Cordeiro, para preservar a igreja de Jesus. É hora de declarar palavras de fé, palavras de autoridade, palavras que venham do trono de Deus. Para termos uma palavra que vem do trono de Deus, é necessário a exigência do Espírito Santo, que tenhamos muita intimidade com o Senhor. Depois de ser abandonado pelos irmãos e ser vendido como escravo, foi levado para o Egito, onde o Senhor, depois de fazê-lo passar por várias provas duríssimas, o conduziu, José, à posição mais elevada como governador do Egito. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Venha comigo. Aonde, apóstolo? Venha comigo a este lugar de bênção, alegria, segurança, felicidade e um lugar de proteção, porque ali você está blindado pelo poder de Deus. Onde, apóstolo? Gozem, centro da vontade de Deus. É lindo que quando José se dá a conhecer a seus irmãos, filhos, e não inimigos, e sim amigos. Olha o que diz a Bíblia. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, deu um grito de libertação. Fazei-me sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, versículo 1. Que momento chave, que momento tremendo. Lembrando que José é uma figura de Jesus. E Jesus quer se revelar à igreja, quer se revelar aos seus filhos. Entretanto, é necessário arrependimento, mudança de vida e transformação. Veja o que diz a Bíblia. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, eles estavam abalados emocionalmente, estavam a ponto de chorar, de se derramar. Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres enviado para esse lugar. Deus estava por detrás dessa história, Deus estava por detrás desse plano tremendo, disse José. E o plano de Deus era que eu sobrevivesse para que agora eu pudesse conservar a vida. A terra de Gósen não é lugar de morte, não é lugar de desespero, não é lugar de pânico.
A terra de Gósen foi planejada para a conservação da vida. Está lá em Gênesis 45, versículo 3, 4 e 5. Deus me enviou adiante de vós. Deus estava por detrás de vocês, arquitetando e planejando que vocês agora não morressem pela fome, mas que vocês fossem conservados para a vida. Assim, olha que coisa tremenda, assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de todas as cães, e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, versículo 8. Filhos são amigos e desfrutam juntos da mesma posição. Vou repetir. Filhos são amigos e desfrutam juntos da mesma posição. Gênesis 45, versículo 8. Acredito esse ser um dos momentos mais lindos das Sagradas Escrituras. Toda vez que eu estou lendo a Bíblia, que eu chego nesse texto, eu choro, eu me derramo, porque tem a ver com o rosto de Cristo sendo revelado aos seus filhos. Filhos são amigos e não escravos. Escravos estão no Egito. Eu fui vendido por aqui, para aqui, enviado para esse lugar, para que a vida de vocês fosse conservada. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Meu Deus, que coisa tremenda. O que nós vemos aqui, gente? Vemos uma família sendo preparada para enfrentar a pandemia que seria derramada por aqueles dias. Uma pestilência. Um coronavírus que seria derramado sobre o Egito. O juízo de Deus sobre os 10 deuses do Egito. Há um só Deus e um só Senhor. Muitos homens têm se levantado e solicitado, inclusive a nações, me adorem, eu sou Deus. Eu que tenho a comida aqui na minha mão. Mas o Senhor, naquela época, trouxe juízo sobre aqueles 10 deuses e juízo sobre os filhos de Faraó. É isso, apóstolo? Sim. Na terra de Gósen, uma família sendo preparada para enfrentar a pandemia e também a pestilência. Porém, eles acharam a terra de Gósen, terra blindada, terra protegida, terra amparada pelo Senhor. Você pode dar uma glória? A terra de Gósen era um distrito do Egito, ou seja, como São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo é o Egito e o Rio de Janeiro é a terra de Gósen dentro do Egito. Então, era um distrito do Egito, um local muito próprio para a criação de rebanhos, situada no delta do Nilo, alguns quilômetros a nordeste de On, pertencente ao território da Arábia, lá em Gênesis 46, versículo 34. O que fazia parte da terra de Ramsés, lá em Gênesis 46, 28 e 29. Naquele distrito, estabeleceram ali os hebreus, Gênesis 47, 6. E ali eles permaneceram até o dia da sua libertação. Eu tenho um sentimento que a nossa libertação está próxima. A volta do Senhor está muito próxima. O anjo já está ali, limpando a trombeta, e assim que ele ressoar, o último som, a última trombeta, o nosso mestre, o nosso rei, o nosso Senhor estará voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ainda existe o melhor de Deus para nós. Apóstolo, qual seria o melhor de Deus para nós? Terra de Gósen foi a preparação para que eles entrassem na terra prometida. O Senhor agora vai levar a sua noiva até a terra de Gósen, porque o arrebatamento está muito próximo. Oh, glória! O arrebatamento da igreja está próximo.
Ele agora vai nos levar numa posição onde o mundo vai ver que nós estamos nessa posição de entrar na Canaã celestial. Que palavra profética poderosa. Terra de Gósen, volto a repetir, é lugar para filhos e não para escravos. Ainda existe o melhor de Deus para nós. Jesus é o melhor de Deus, mas nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. No meio dos escravos, nós temos conflito, nós temos medo, nós temos pânico, porém, entre os filhos de Deus, não. Eles confiam nas promessas de Deus. Entre os filhos temos harmonia, temos a bênção do Senhor, desde que eles não pensem como escravos. Quando venderam José para o Egito, eles eram filhos, porém tinham mentalidade de escravos. Que Deus nos livre da mentalidade de escravos. Eles saíram da escravidão do Egito, se dirigiam à terra prometida, eram livres, mas ainda tinham mentalidade de escravo. Será que você tem mentalidade de escravo? José, então, faz um convite. Apóstolo, qual o convite de José? José convida seus familiares para virem para o Egito, a terra de Gósen. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Gênesis 45, 9 a 11 e 18 a 20. O que é que José está dizendo? Venham rápido, corram, habitarás na terra de Gósen, perto de mim, eu quero cuidar de vocês, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar da minha família. José é um tipo de Jesus. Jesus quer cuidar da minha vida, Jesus quer cuidar da minha família. Na terra de Gósen, quando um filho é abençoado, toda a família é abençoada. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E por que José faz esse convite? Porque ainda tinha muito tempo de fome, de escassez, de necessidade. Se não me falha a memória, teríamos mais 5 anos na terra de Gósen, no centro da vontade de Deus, ali nós somos sustentados. José disse, aí vos sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças. Na terra de Gósen, você não empobrece. Lembra no início da introdução que o prejuízo mundial por causa da pandemia ultrapassa $1 trilhão? Pois é. José disse, se vocês estão comigo, se vocês estão do meu lado, vocês serão sustentados. E vocês não vão empobrecer, porque quem está na terra de Gósen não tem prejuízo, não sofre pestilência, não sofre com coronavírus, porque Deus nos blindou, nos guardou, disse, tem o melhor da terra para vocês ficarem. Grave isso que é importante. Terra de Gósen é lugar de sustento e lugar de proteção para os filhos de Deus. Você está se preparando, você está entendendo o espírito dessa mensagem? Aí te sustentarei, para que não te empobreças. Muito pelo contrário, você, João, mesmo é enriquecer-se.